Tempo maravilhoso, onde nós temos uma declaração a dizer que, apesar dos pesares, todavia, nós adoraremos, buscaremos ao Senhor. Eu não sei qual foi a razão que te trouxe para este culto, talvez uma oração de petição, talvez um costume, talvez você não tinha nada para fazer hoje e decidiu vir aqui. Mas eu oro para que a palavra que for ministrada aos nossos corações traga a consciência revelada de quem Deus é e mude toda a nossa cultura, nosso pensar, o nosso agir e até mesmo levantar de mãos, porque a adoração e o culto a Deus precisa levar dia após dia ao nível de transformação, de crescimento e de maturidade. Eu posso ouvir um amém, gente? E isso que nos faz permanecer, e a canção que nós ministramos agora fala exatamente sobre isso. Porque e se a bênção ao qual você clamar não vier? E se a cura que você tanto almeja não chegar no seu coração? E se o casamento ou se a restauração não vier, a sua fé será abalada? Nós temos que ter a revelação no nosso coração de quem Deus é. Eu peço a graça do Espírito Santo de uma forma assim, ousada, mas sabendo quem Ele é, para que essa palavra te constranja e te leve para um nível de maturidade, transformação e crescimento. Assim como eu fui ensinado através do tempo de estudo, se eu fosse você, eu me ajeitava na cadeira agora, porque eu estou te vendo. Mas aquele que som do teu coração, ele está aqui. Diga assim comigo: consciência revelada. Um pouco mais forte, só para que isso entre no seu coração. Diga: consciência revelada. Um pouco mais, vamos aumentar o nível mais da nossa voz, agora para a nossa mente, para o nosso coração, e aí vamos provocar um pouco mais esse ambiente, para que os céus ouçam e para que o inferno ouça também. Diga assim comigo: consciência revelada. Em Romanos diz que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias com o poder da palavra. Claro que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, isso nos faz também seres triunos, espírito, alma e corpo. Eu sou o espírito, eu possuo uma alma e eu habito num corpo físico. Somos seres triunos. Mas na maioria das vezes a alma está gritando muito e nós estamos trocando os pés pelas mãos. Muitas vezes os nossos cultos, os nossos encontros, as nossas conferências, elas têm sido muito mais emocionadas do que com regeneração de espírito, que gera transformação de caráter. Tem muita gente emocionada e a emoção não transforma, mas o arrependimento muda assim comportamentos, caráter. Então um coração quebrantado, contrito, arrependido, constrangido com a exposição das Escrituras, isso sim traz crescimento ao nosso coração. Não há problema algum ao se emocionar. Meu irmão, você quer me ver chorar, é só você chorar na minha frente. Não precisa nem saber por que você está chorando, eu choro junto. O sanguíneo, ele é assim, né? Eu sou intenso, então se você está rindo, eu estou rindo também. Se você está chorando, eu estou chorando também. Não tem problema algum. O problema é que nós pautamos essas evidências como objeto de transformação e não é. E estar na casa de Deus, tocar nas coisas de Deus, viver a vida de Deus, precisa ter pelo menos no meu e no seu coração temor. Tem muita gente que perdeu o temor tem muito tempo, parou de olhar para Jesus Cristo, e aí vem decepção, vem frustração, começa a sassaricar daqui para lá, de lá para cá, achando que isso vai mudar o contexto ao qual você tem vivido, mas não. Quando a gente olha na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, trazendo uma exortação a como ceiar, a trazer a nossa consciência, diga assim comigo: consciência revelada. Nós estamos usando todas as ferramentas espirituais, todas as estratégias espirituais e não humanas, para satisfazer o nosso próprio ego. Nós queremos convencer Deus de fazer a nossa vontade. Você já viu? Aquele casal que é doido para namorar um com o outro e vem para o pastor, para a liderança e diz: nossa, mas Deus testificou, Deus disse, Deus aquilo. 3 meses depois o namoro acaba. Eu falo: gente, tem que passar uma Ritalina para Deus, ou algum remedinho aí de bipolaridade, porque Deus está muito inconstante.
A oração do Pai Nosso diz que seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Nos céus é um reflexo, uma referência de perfeição, da habitação de Deus Altíssimo, e não estou falando do segundo, terceiro céu, mas do entendimento de que onde Deus está, existe perfeição e alinhamento. Então, se alguma coisa não está sendo transformada ou vivenciada com o reflexo do reino, é porque o seu coração está fora daquilo que é para nós como instrução. A palavra de Deus, uma das etimologias para a Bíblia, a etimologia da palavra de Deus, melhor dizendo, se chama regra de medir, vara de medir. Aqui tem a instrução, a medida para que você prospere em tudo que você fizer. Estamos vivendo o ano da provisão, eu posso ouvir um amém, gente? Mas a nossa mente emocionada e a carência da nossa alma nos faz entender que a provisão está relacionada apenas ao setor financeiro. E não é. A provisão é conhecer a profundidade, a largura e a altura de quem Deus é. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel 6, no versículo 1. O texto diz assim: Davi, ele reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus. Diga comigo, a fim de buscar a arca de Deus. A arca é o entendimento, a representação, a manifestação da presença de Deus, ou seja, buscar a Deus, junto a qual era invocado o nome do nosso Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, diga, um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova. O texto diz que eles puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. E nós vimos aqui que Uzá e Aiô, filhos então de Abinadab, ou seja, nós temos um entendimento e uma referência que Uzá sabia o entendimento, a importância e o significado da arca. Ele não foi desconhecido para esse lugar. Ele tinha a revelação, ele tinha a consciência do que representava a arca da presença. E aí eles guiavam numa carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chacalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão imediatamente e segurou a arca. Os bois tropeçaram, mas Uzá segurou foi a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, no mesmo instante. Davi, quando viu esse fato acontecer, ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como que eu poderei então levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gade. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gade por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Diga graças a Deus. Aqui Davi, ele com todo o seu exército, traz o entendimento de buscar ao Senhor.
E a Arca da Aliança é essa referência. Mas quando nós olhamos um pouquinho antes desse fato acontecer, nós temos aí uma janela, nós temos um buraco da ausência da importância da expressão, da fala, da centralidade da arca no reinado de Saul. Há mais de 40 anos, o último registro acerca da arca relacionado ao texto que lemos agora está lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Desde então, 40 anos sem falar da arca, sem ter registro da arca, sem trazer a importância da arca. Então nós vimos aqui claramente a presença de Deus sendo esquecida, sendo abandonada, trazendo o entendimento de uma insensibilidade espiritual. Diga comigo, maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem 30 anos de igreja e é um bebê espiritual. Está há 40 anos em cultos, GCs, conferências, seminários teológicos e continua como um bebê espiritual, pautado de uma insensibilidade a entender que é muito mais importante as suas emoções, os seus fazeres, os seus títulos, do que o poder da presença. Uma vez que nós temos a consciência revelada de quem Deus é, inevitavelmente você tem a revelação de quem você é em Cristo Jesus e do seu propósito nele. Meu irmão, tudo que o inferno não quer é um crente com identidade firmada e um posicionamento claro diante de qualquer circunstância. Mas infelizmente nós estamos gastando tempo, e talvez assim como Saul, deixando a presença de lado. Talvez nós estamos deixando ela de forma esquecida. Estamos sobrepondo a estratégia espiritual pela estratégia organizacional, eclesiástica, ministerial, pautada em promoções de cargos, de funções, que em nome de Jesus, todos esses pontos de distrações, que caia do seu coração agora. Para você entender, tudo que você precisa se chama a presença de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo se torna imparável, se torna indiscutível a manifestação do fruto do Espírito, porque uma vez que você está cheio do Espírito Santo, meu Deus, tem evidências, frutos que são incontestáveis. Mas aqui, através da vida de Saul, nós vimos um esquecimento, mas não dá simplesmente para termos uma revelação da consciência de quem Deus é e não nos portarmos diante dessa realidade. Ser igreja, ser filhos, ser discípulos, imputa para cada um de nós posicionamento, responsabilidade e transformação. Assim como Paulo aconselhou a fazer uma análise, uma autoanálise, eu te aconselho nesse momento a você ter essa mesma reflexão. Quanto tempo você tem vindo aos cultos? Há quanto tempo você está convertido? O que você viveu de transformação? E eu não estou falando de questões ministeriais. Não estou falando de quantos GCs você multiplicou. Não estou falando de quantas conferências ou igrejas você plantou. Quando eu falo de revelação de quem Deus é, trazendo para o nosso contexto pessoal uma autoanálise, o que no seu caráter foi transformado durante toda a sua caminhada até hoje? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fofocava não fofoca mais. Aquele que tinha inveja, dissensões, já não faz mais. Talvez aqueles que eram conhecidos como alguém com temperamento um pouco aguçado, frenético, talvez você era visto como uma pessoa áspera, grossa. Como é que você é visto hoje? Como é que você se enxerga hoje? A presença de Deus, a Bíblia, a palavra, ela precisa ser para mim e para você como um espelho. Diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, quando ela é exposta, o que você consegue enxergar em si mesmo? Buscar ao Senhor nos traz o entendimento, primeiro, de quem Deus é. Segundo, uma dependência na sua soberania. E através dessa consciência, nós descobrimos quem nós somos nele.
Só diante dessas três realidades, mentiras, calúnias, fofocas, dissensões, inveja, feitiçaria, tudo cai por terra. Não precisa nem fazer fila mais na tarde com Deus para processo de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós tivermos a consciência revelada de quem Deus é, a maturidade e com respeito, a vergonha na cara, de exercermos as disciplinas espirituais, leitura bíblica, jejum, oração, eu te garanto que você nem vai precisar de fila de processo de libertação, porque você entende que você já foi liberto pelo sangue de Jesus, e o sacrifício dele já lhe deu perdão, remissão, transformação, de uma vez por todas. Maturidade. Aquilo que era já não é mais, aquilo que diziam já não dizem mais. Só que, por que Uzá foi morto? Quando a gente olha esse contexto, os bois tropeçaram, a arca correu o risco de cair ao chão imediatamente. Ele, carregado talvez de paixão ou até mesmo de uma boa intenção, ele estendeu a mão para segurar a arca e imediatamente a ira do Senhor foi contra ele e ele morreu ao lado da arca. Tem algumas verdades que nós temos que entender aqui nesse texto. Por que Uzá foi morto? Quem foi Uzá? Como é que então que a arca deveria ser transportada? Porque talvez nós estamos fazendo tantas coisas aqui dentro da igreja, por osmose, por repetição, mas você não tem a revelação. Você levanta a mão, você não sabe nem por que você está levantando. Você ajoelha, você não sabe nem por que você está ajoelhando. Você simplesmente faz repetições, isso chama reza. O que é reza? São repetições. O que é uma oração? É a súplica do seu coração. Eis que busco verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Vai comigo na sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 4. Números 4. Números 4, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita, da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos. Isso traz um entendimento de alguém experimentado, de alguém maduro, de alguém constante, de alguém que viveu várias experiências na vida e traz segurança, estabilidade. Então faça uma lista com todos esses homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos sagrados. Avance um pouquinho comigo no versículo 17, no mesmo capítulo. O texto diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permita que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos sagrados. Olha, está dizendo uma instrução aqui: não permita que os coatitas sejam eliminados no meio dos levitas. Por que isso? Para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. Números, no capítulo 7, no versículo 17. Números, no capítulo 7, versículo 9, diz bem assim: a divisão dos coatitas, então, através da realidade da tribo de Levi, não deu para eles nem carros, nem bois.
porque era o seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Então, Uzá, ele era irmão de Eleazar e Aiô, e esses filhos de Abinadab. O entendimento sobre a arca do Senhor se dá através de funções, atribuições e responsabilidades. Apenas aqueles que eram da tribo de Levi, que tinham toda a instrução para tal, poderiam carregar a arca. E nisso nós encontramos os coatitas, que tinham uma instrução: olha, para vocês nós não lhe daremos carros, nós não lhe daremos carroças, porque importa que vocês carreguem a presença no ombro. E qual que era o crivo para trazer esses homens? Foi feito um levantamento. Peguem homens de 30 a 50 anos, para que eles possam ser atribuídos essas funções. Quando nós temos o entendimento da responsabilidade que é servir o reino de Deus, dizer que somos filhos de Deus, dizer que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, você precisa entender imediatamente que o seu posicionamento já libera sobre você uma responsabilidade. Mas a cada um conforme a atribuição do próprio Espírito, como também expresso através do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, na distribuição dos dons. Somos um único corpo, mas nós temos olho, pé, mão, ombro, cada um com a sua função, mas somos apenas o mesmo corpo. E aí, dentro do entendimento da presença de Deus, tem muita gente que está emocionada, que perdeu a consciência da seriedade que é as coisas de Deus, e nisso tem sofrido, porque as suas emoções não são satisfeitas. Você vem aos templos com as suas petições e você não vê respostas. Talvez você enxergue outras pessoas progredindo, todo mundo sendo abençoado, e você não vê bênção, você não vê resposta, e você acha que Deus te esqueceu, você acha que ninguém te olha, que o seu pastor não cuida de você, que o GC não lhe atende suficientemente, e você esqueceu da série de Gálatas: Cristo é o suficiente. Por que eu estou dizendo essa verdade? Para você entender que esse mundo jaz do maligno, e o nosso papel é entender que a nossa esperança, ela jamais morrerá, porque ela é Cristo Jesus. Se você está frustrado, é porque você tirou os olhos dele. A consciência revelada de quem Deus é traz para nós cautela. Diga comigo: cautela. Diga temor. Diga humildade. De novo, diga cautela, temor. Primeiro, mais alto. Daí você já entende por que Uzá foi morto imediatamente. Tem muita gente usando a palavra de Deus para poder justificar as suas boas intenções e até mesmo as suas curiosidades humanas, que nada mais é do que imaturidade e carnalidade. Com Deus não se zomba. Em 2 Pedro 3, de 16 a 18, diz assim: há certas coisas que são difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estamos de antemão, acautelai-vos. Tenham calma, tenham temor, não suceda que, arrastado por esses erros, desses insubordinados, descascai as vossas próprias firmezas. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, honra, tanto agora quanto no dia eterno. Olha, cresçam na graça e no conhecimento. Muitas coisas são difíceis de entender, porque há muitos ignorantes e instáveis que querem estar no lugar que ainda não lhe cabe, e com isso deturpam a palavra de Deus, mas isso é para a sua própria destruição. Mas olha, vocês que estão sendo avisados de antemão, tenham calma, acautelai-vos pelo amor de Deus, não sejam levados e arrastados por esses insubordinados que fazem isso para a sua própria queda, mas muito pelo contrário,
cresçam na graça, cresça no conhecimento, cresça nas escrituras, no conhecimento de quem Deus é. Uma vez que você tem a revelação de quem Deus é, uma vez que você tem a consciência revelada da divindade de Deus, você não é levado por qualquer vento de doutrina, fofoca, dissensões, você não é levado por bajulação, não, nem muito pelo contrário, pela vaidade de querer títulos, funções e atribuições que ainda não lhe compete. A palavra de Deus, ela nos instrui para proteção, para provisão e para livramento. Com Deus não se brinca. Diga comigo: a consciência revelada me traz cautela, temor e humildade. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Hebreus 4, de 13 a 15 diz: nada, repita comigo, nada, diga nothing, em toda a criação, nada está oculto diante dos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, daquele que assim devemos prestar contas. Salmo 139, versículo 23 a 24, salmista Davi diz assim: sonda o meu coração, conheça o meu coração, prove o meu coração, conheça os meus pensamentos e veja se há algum caminho mau em mim. Então guia-me e endireite os meus caminhos. A expressão do salmista Davi aqui traz a consciência revelada de quem Deus é, a dizer: Pai, sonde o meu coração. Você acha que Deus não conhece o coração de Davi? Óbvio que conhece. Mas a oração dele não é para que Deus o conhecesse, mas é para que Deus revelasse quem ele de fato era. Conheça o meu coração, prove. Não é para você ser provado, é para você mesmo provar o seu próprio coração, para você mesmo sondar os seus próprios pensamentos. Estou passando por uma prova. Esse culto e essa mensagem não é sobre nada externo, mas é sobre coisas internas do meu e do seu coração. Porque existem guerras externas e internas, mas a mais difícil delas é as que estão aqui dentro. O maior gigante da vida de Davi não foi Golias, mas foi os seus irmãos que o negaram. Talvez aqueles que deveriam te ajudar, os que mais te traem. Mas o texto está trazendo sobre a autossabotagem, sobre autorreflexão, sobre a revelação que vem do alto para você. Não é sobre o seu departamento, não é sobre a placa da igreja ao qual você professa caminhar, não é sobre os ministros da nação. Nunca foi assim. Jesus não se entregou por placa de nenhuma igreja. Mas a consciência revelada nos traz esse entendimento. Cautela, temor e humildade. Tem muita gente emocionada, correu com a sua boa intenção, mas foi fazer o que não era para ser feito. Nem tudo que é de Deus para você. Tenha maturidade e cautela. Quando fala que o texto lá em Números passou-se por um crivo de maturidade, a levantar-se homens de 30 e 40 anos. Quando a gente vê o salmista dizendo: olha, prova o meu coração, isso fala de experimentação, isso fala de ser esticado, isso fala de ser provado, isso fala de resistência. Quer estar em lugares que não lhe compete por conta de imaturidade, pode te levar à morte. E não é sobre tempo de igreja, mas é sobre resistir às obras do inferno, sobre estar fortalecido no Senhor, sobre ter a consciência revelada de quem Deus é e de quem você é, e isso te livra de qualquer sentimento de rejeição, de não estar sendo visto, de não estar sendo aclamado. Igreja Lagoinha, Cuiabá, chegou o tempo de termos a revelação de quem nós somos, e uma vez que você tem esse entendimento, há posicionamento, há identidade. Podem falar o que quiser ao teu respeito, isso não te afeta, isso não te fere, isso não mexe com esse emocional. Cristo vive em mim.
Isso está longe de ser arrogância ou prepotência, porque orgulho é você achar que você é além daquilo que Deus já disse que você é e que está expresso na palavra dele. Inferioridade, mediocridade é você achar que você é menos ou inferior daquilo que Deus disse que você é. Meu irmão, identidade é você entender aquilo que eu sou, e eu sou, eu posso e eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso e que eu faço. A Bíblia diz que eu sou filho e não mais escravo. A Bíblia diz que nele eu posso todas as coisas. Não sou eu, mas é ele quem está aqui dizendo. A Bíblia diz isso. A revelação e a consciência de quem Deus é te livra de qualquer mimimi espiritual. Não estou dizendo que nós não sentiremos, eu disse, o problema não está na emoção, mas pautarmos as nossas decisões em cima delas. Muitas pessoas pensam, pastor, como consegue lidar com tantas coisas? Você nunca pensou em desistir? Penso todo dia, toda hora, inclusive. Mas se eu for levado pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos, se eu for levado por tudo que eu estou ouvindo ao meu redor, por tudo que eu estou vendo pelas redes sociais, crente que acessa site de fofoca, mas não tem mesmo a revelação da consciência de quem Deus é. Aí quer tomar decisões pautadas em coisas periféricas. Escute isso, pelo amor de Deus. Chegou a hora, de uma vez por todas, de nós voltarmos os olhos para a centralidade do Evangelho. A igreja contemporânea está se distraindo com tantas coisas periféricas que tem perdido a consciência revelada da presença de Deus. Estamos preocupados com muitas coisas externas. E nisso nós estamos nos perdendo. Mas nós vimos aqui também que Uzziah foi carregado de boas intenções. Só que, se a gente parar para pensar, a arca ficou na sua casa por 20 anos, então ele sabia o entendimento e a importância. Se a gente parar para pensar o nível da emoção e da empolgação, o texto diz em várias escrituras de que os bois tropeçaram. E não a arca tinha caído. Por que então ele não segurou os bois, ou foi lá, sei lá, apoiar alguma coisa do tipo, mas quis tocar na arca? Ele sabia a importância, mas queria estar num lugar que não lhe compete. Sabe? Senta lá no fundo, para que alguém que te achar lá atrás, te convide para um lugar de honra. Mas não queira estar num lugar que não lhe compete, para que você seja envergonhado e peça para retirar, para dar lugar a quem deve honra. Quando Deus quer te encontrar, você pode estar de trás das malhadas, Ele te tira de lá e te evidencia. Mas quando Deus quer te esconder, você pode querer fazer qualquer show e birra, Ele não vai te tirar da caverna. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. Até quando iremos aos cultos esperando apenas uma bênção? Ele pode te abençoar. O problema é que as igrejas contemporâneas têm pregado tanto sobre um evangelho triunfalista, que quando a cura do câncer não vem, você se revolta contra Deus como um filho mimado, esquecendo de que Ele é soberano. Uzziah foi querer segurar a arca da presença, mas quem tropeçou foram os bois. Mas de verdade, a arca representava a própria presença. Olha o emocionado como os discípulos que estavam com Jesus Cristo em meio à tempestade, achando mesmo de que eles iam afundar. Jesus veio para morrer numa cruz, não para morrer afogado. Quando a gente olha esse entendimento, mostra a nossa incredulidade, mostra a nossa imaturidade e o nosso emocionalismo. Vocês acham mesmo que Deus ia deixar a sua própria divindade ser ferida por conta da vulnerabilidade do meio do seu coração? Não. Deus sabe o que está fazendo. Deus, Ele não errou. Deus, Ele é perfeito. Eu posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus? Pelo amor de Deus? Não. Tem muita gente que está sendo irreverente e irresponsável com a presença de Deus. Irreverência é o entendimento de não ter revelação do ambiente à volta. Isso traz o entendimento de desrespeito, grosseria, desatenção, relaxo, desacato, falta de temor, afronta e rebeldia. E isso nem está na Bíblia, está no dicionário, que você pode pesquisar em qualquer lugar que você quiser. Realmente vocês acham que a presença de Deus sofreria danos? Vocês acham mesmo que a presença de Deus sofreria danos?
a ponto de termos que salvar a presença de Deus, se coloque no seu lugar. Deus não perdeu o controle. Deus, Ele nunca errou. Mas uma igreja emocionada, imatura, sabe o que faz? Como que pode alguém que foi traficante, prostituto, que roubou, e está liderando igrejas? Não entendeu nada sobre restauração. Jesus, Ele foi com a mulher adúltera. Jesus esteve com a mulher samaritana, que tinha 5 maridos, e a que tinha nem sabia quem era. Mas nós criamos um cenário de Disney, e nós esquecemos que a revelação da palavra vem para nos constranger, e a sua transformação será um testemunho, assim como Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Não é o muito falar, seja tardio por falar, mas pronto para ouvir. É a transformação do seu caráter que vai tocar uma cidade, uma nação. Mas tem muita gente cheia de falácias e discursos, mostrando a imaturidade do seu coração, achando que pode salvar a presença, que pode salvar a presença de Deus. Meu filho, eu sei que precisa ser salvo. Tá tudo bagunçado. Mas acontece o seguinte: se um ex-prostituto, ex-traficante, ex-tudo, se converte e começa a pregar, meu Deus, tem testemunho, todo mundo vai, era na minha cabeça, aquela loucura toda, né? Mas se um cara está há 20 anos dedicado a vida no reino, servindo, se essa pessoa vacila uma vez, a graça nunca se ouviu. Essa pessoa é descartada em qualquer ambiente. Onde é que está Cristo no meio disso? Nós estamos olhando muito para o outro, estamos esquecendo a podridão do nosso coração. Usar, carregado de boas intenções, na verdade, acabou morrendo no ambiente que devia ser de vida. Tem muita gente aqui dentro desperdiçando o poder da presença, porque não está olhando para Jesus Cristo. Uma vez que você olhar para Ele, que Ele é o autor da sua fé, você verá que a cura, a resposta, a vida, o refrigério, o livramento vem dEle. Deus tem os seus meios, Deus não errou, Deus não se enganou, Ele te escolheu mesmo sabendo, até mesmo de toda a emoção de Pedro. Disse: Pedro, tu és filho amado, eu te entrego a minha igreja para você fundamentar. Pelo amor de Deus, Lagoinha, estar em Cristo Jesus é ter a revelação de que Ele nos regenera, de que Ele nos transforma, de que Ele não nos abandona. Mas tenha temor, tenha cautela, tenha em nome de Jesus sensibilidade espiritual. Com Deus não se zomba. O reino de Deus é obra santa e ninguém rouba. Meu Deus do céu, você pode aplaudir Jesus? Aleluia, aleluia. Geralmente as pessoas que são carregadas de boas intenções, quando ela é confrontada, ela fica revoltada. Que de verdade você possa entender o propósito de Deus na sua vida, e você entenda que Ele não está preocupado com a obra das suas mãos, mas Ele está preocupado com o seu coração. Como é que está o seu altar íntimo? É muito bonito vir aqui levantar as mãos e sair numa foto e postar na rede social. Difícil é quando te baterem e você virar a cara. Quando a tua esposa vir falar com você e você ter humildade para pedir perdão para ela. De quando te traírem, você não tentar usar o seu senso de justiça própria, mas revelar Jesus. Isso é a expressão de um crente maduro que reflete um altar íntimo. Como é que está sendo a sua vida com Deus? Usar. Ele simplesmente ignorou e se acostumou com a presença da arca, porque ficou na sua casa por muito tempo. Só que eu quero te aconselhar: não ande de forma autônoma. Uzá tinha suas autoridades espirituais, mas carregado de boas intenções, quis andar de forma autônoma. Quer fazer qualquer coisa no reino de Deus e para o reino de Deus? Consulte os seus pastores, consulte a sua liderança, porque nisso você estará protegido. E aí, caso alguma coisa esteja desalinhada,
a sua liderança prestará conta com Deus. Tem muita gente carregada de boas intenções que está criando divisão dentro da igreja. Onde está a nossa maturidade? Tem muita gente sofrendo com uma vida medíocre, porque perdeu a revelação de quem Deus é, porque está viciado no emocionalismo, está tão viciado no campo das emoções, que não consegue orar por 10 minutos, que não consegue ler a Bíblia por 2 minutos, que dá coceira, está num culto da sono, mas para assistir Netflix vira madrugada. Uma geração fraca, uma geração inconstante, uma geração vulnerável. Mas hoje essa realidade é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e nós teremos seriedade, zelo, temor, comprometimento. E meu irmão, independente do resultado das bênçãos, você entende que Deus é o seu Senhor e Ele é tudo o que você precisa. Nisso você tem o entendimento: não importa qual seja a tempestade, eu estou firmado no Senhor, e nisso eu me torno como os montes de Sião, inabalável. Meu irmão, volte a olhar para Jesus, volte a ter apaixonado pelas Escrituras. Entenda: há temor, cautela, zelo e humildade. Assim nós teremos dias de avivamentos, dias de transformação. Não estou falando sobre barulho, sobre emocionamento, mas sobre cristãos com o coração convertido, caráter forjados por Deus. Aleluia. Então, se você entendeu, aplauda Jesus, pelo amor de Deus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, Davi então aprendeu com toda essa situação. E olha o que o texto diz. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: Davi, ele construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e arrumou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém, a não ser os levitas, porque já viu o que tinha acontecido, ninguém levará a arca de Deus. O Senhor o escolheu para carregar a arca de Deus e o servirem para sempre. No versículo 12 diz: disse-lhe: vocês são chefe das famílias levitas, consagrem-se vocês e todos os seus parentes levitas para trazerem a arca do Senhor. Primeiro entendimento de como viver a vida de Deus e ter as portas dos céus liberadas para você, uma vida de consagração e de santificação. Tem gente que está precisando fazer jejum de falar, está falando demais, tá tendo revelação demais. Sossega, vá para o monte, vá para o joelho, vá para a oração. Não vive vida de santificação, não vive vida de consagração, e quer sair liderando e papeando e pôr na mão na cabeça dos outros. Não. Vida consagrada. Como é que as pessoas vão te imitar, como Paulo diz, com uma vida toda deturpada? Não construiu nada, nunca soube o que é renunciar um job, um hobby, por amor a Cristo Jesus, e quer sair liderando as pessoas. Tenha paciência. Pior são pessoas que são vulneráveis a essa realidade e começam a acompanhar gente que não construiu nada, que não foi experimentado, que não passou pelo povo, pelo fogo, que não passou pela prova. Cuidado, igreja, cuidado. O reino de Deus é coisa séria. Queremos viver o reino de Deus na base da feijoada, enchendo o bucho para as nossas próprias emoções? Aqui não. Aí tem 12 horas de jejum e oração, não vem no templo. Tem oração às 6 horas da manhã, ninguém vem. Mas para pedir bênção, para irmãos 6 horas por mim, está cheio. Profeta Saulo vem, não tem fila lá fora que caiba aqui dentro. Mas na escola bíblica dominical tem 30. No carisma, 200 pessoas. Multidão aqui está cheia. Aí tem dinheiro para ir para a praia, para comprar carro,
E o texto diz: usar foi colocar a presença em um carro novo. Quem quer carro novo aqui, gente? Eu quero um carro novo. Quem não quer carro novo? Carro novo, olha a intenção de usar. Vou colocar a presença num carro novo. Emocionado. Não existe nada que você possa fazer que impressione o coração de Deus. Para com esse negócio. Você está fazendo isso para a sua própria verdade e para aparecer para os outros. Não precisa disso não. Porque o texto diz que a instrução é para carregar nos ombros. É por identificação. Você tem que sentir o peso do evangelho, o peso da cruz, o peso do cristianismo, o preço da renúncia. Aquele que quer seguir a mim, pelo amor de Deus, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Não é bambambam, nem Ferrari, nem carro novo, não, meu irmão. É uma vida de renúncia, de morte do eu, de fechar a boca para que outros cresçam. É uma vida em que você some para que outros apareçam. Essa geração tão egoísta que vivemos, é tudo sobre nós. É a minha dor, é as minhas emoções. Para! É porque nós não estamos vivendo uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida de temor. Vive pautado nas suas emoções. Escolhe casamento emocionado, escolhe emprego na base da necessidade, e aí você se torna um produto que aceita uma proposta, e não alguém que vive um propósito divino. E produto tem preço e prazo de validade, meu irmão. Cristo morreu por você para te dar a vida eterna. Não é sobre as coisas naturais, mas é sobre a eternidade. Você não é um produto que está à venda, você é filho amado, amado de Deus. Ele diz: vinde a mim, porque em mim e não nas periferias do nosso coração, mas em mim você terá paz, descanso, alívio, resposta. Mas não, quer ser visto pelos homens, quer ser visto por homens. Não, ei, importa ser visto por Deus. Meu Jesus, olha isso. Estevão provocou os céus à morte de si mesmo, a ponto do próprio Cristo se levantar do seu trono e ver a entrega daquele homem por amor a Deus. O primeiro mártir da história da igreja primitiva se entregou, apedrejado. E nós queremos acesso aos primeiros lugares. Não é isso que diz as escrituras. Não é isso que os apóstolos fundamentaram para a igreja. Eu não sei o que você está lendo na palavra, mas vida de santificação, vida de consagração. E o texto continua dizendo, no versículo 15: os levitas carregavam a arca nos seus ombros, usando varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Primeiro, consagração. Segundo, uma vida de louvor. Não foi terceirizado nada. Não é para pôr carro nem carroça. É aqui. É você que vai renunciar. É você que vai deixar o conforto da sua casa, da sua cama, para que outros sejam salvos. Porque você já foi resgatado, e uma vez que você foi salvo, já tem uma ordenança. Não é uma opinião divina ou um pedido de Deus, é uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho em nome do Pai, do Filho e batizar. Ou, se você não está vivendo a grande comissão, sinto lhe dizer, você não se converteu, você está emocionado. Vou pregar. Daqui a 2, 3 anos, como um consumidor da glória, isso vai te levar para o inferno. Porque isso pode até curar o câncer no seu corpo físico, mas a morte espiritual te leva para o inferno. O que você escolhe? Ter uma bênção através de uma profecia? Ou ter revelação de quem Deus é e estar na glória com Ele? Porque se você se converteu a Cristo Jesus e não às suas emoções, você entende a missão que você foi chamado. E aí você busca a Deus, assim como Davi levou todo o seu exército a um tempo de buscar. Pastora Bianca, as inscrições do Carisma vão bombar agora, amém? Porque tem crentes aqui com sede da palavra de Deus, amém, gente? Longe de mim, essa pregação não é um marketing, mas eu estou te dando um conselho e uma opinião. Faça Carisma. Porque um culto de 30 minutos não é suficiente para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E o nível da ousadia que você viverá está no nível da entrega de hoje. Mas a preguiça de hoje já é a sua derrota de amanhã. Eu vou parar por aqui. Diga comigo consagração. Diga vida de louvor.
que em nome de Jesus, o temor de quem Deus é, te leve para uma estação de maturidade. Que o seu comportamento a partir de hoje mude. Que você não venha mais aos cultos simplesmente por buscar algo. Pode, não tem problema nenhum. Eu faço orações de petições. Pai, eu oro, gente, mas não é a prioridade do meu coração. A minha prioridade é: Pai, encha-me do teu Espírito, encha-me da tua vida. Estou aqui para pedir nada, mas eu estou aqui para ouvir o que o Senhor quer de mim. O Senhor conta comigo em que e onde. Me fala que eu quero fazer. Talvez você está gastando tempo e dias na igreja, mas está como Uzá morto, do lado da arca da presença. Mas hoje Ele te despertou para você se render a Ele, para o seu propósito ser alinhado, para você ser resgatado. Feche os seus olhos e comece a orar agora. O poder da consciência revelada. É hora de você pedir perdão a Deus agora e se render diante dele. Falar: Pai, realmente, eu comecei a buscar os meus próprios caminhos. Eu escolhi a igreja segundo o meu entendimento. Eu escolhi o casamento segundo o meu entendimento. As minhas decisões de amizade é segundo o meu entendimento. E tudo isso me levou à destruição. Seja sincero, seja como Davi. Pai, som do meu coração, veja se tem algum caminho mal em mim, conserta em direito os meus caminhos, porque eu quero viver a seriedade do teu reino, com temor, e tudo aquilo que o Senhor tem disponível para mim, porque tudo o que Deus quer no seu coração, não é fazer coisas mirabolantes para poder agradar Ele, mas Ele só quer obediência e humildade. Diga comigo: obediência e humildade. Diga: humildade e obediência. É tudo o que Deus quer de você. Você não precisa fazer nada mirabolante, só obedecer em humildade. Então ora a Ele, porque Ele te trouxe essa noite para te resgatar. Ele te trouxe para te instruir a como viver a vida dele. Filho, não é dessa forma irreverente, não é dessa forma assim desleixada, de forma inescrupulosa e sabe, irresponsável, não. Eu quero te levar para um caminho de maturidade. Eu quero levar você para um caminho de experimentação, para você ser esticado e entender a resistência que eu tenho liberado para você, a perseverança no seu coração. Você não vai mais começar as coisas e parar no meio do caminho. Você não será mais levado por qualquer vento. Você não será mais Maria vai com as outras. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Não, mas apesar de mim, apesar das minhas dores, eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele não errou. Eu sei que Ele nunca perdeu uma batalha. Eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele conhece as minhas dores. Ele conhece as minhas guerras. Por isso eu busco ao Senhor. Eu busco força no Senhor, e nele você tem livramento, nele você tem favor, nele você tem resposta. Clame a Ele, peça: Pai, me dê revelação de quem o Senhor é. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, que eu possa avançar em maturidade, em conhecimento de quem o Senhor é. Ore, Lagoinha, por favor, em nome de Jesus.